Olá, eu sou o Gabriel Passetti, entrevistado do último episódio do Hora Americana. Eu vim aqui para comentar agora um pouco com vocês sobre cinema e referências bibliográficas com relação a esse nosso episódio. Com relação ao cinema, é interessante a gente pensar como que o cinema argentino, tão interessante, tão forte e tão marcante na cinematografia latino-americana, produziu muito pouco, ou eu diria praticamente nada, com relação ao tema indígena. Né? A gente tem um filme de 68, Martim Fierro, um filme de 89, Guerreiros e Cautivas, e praticamente são essas as duas únicas referências que a gente tem de cinema mesmo, com relação a temas indígenas na Argentina. Filmes muito antigos, como vocês percebem. Mais recentemente, a gente teve um documentário de 20 minutos chamado El Grito de Lanín, de 2010, né, que vai mostrar para a gente como que um grupo de origem Mapuche na Argentina vai tentar fazer alguns movimentos, algumas cerimônias para bloquear projetos turísticos na região deles. E também, do mesmo ano de 2010, a gente tem uma obra de ficção que é La Nación Oculta en el Meteorito, de Juan Carlos Martínez, né? Que mostra uma ficção que tenta trazer um pouquinho a história indígena dos indígenas do Chaco. Né? Fica aí uma provocação para os cineastas argentinos que já produziram tantos filmes interessantes que também poderiam abordar essa temática. A não abordagem dessa temática mostra para a gente essa força do imaginário da Argentina branca e também a força desse imaginário de civilização e barbárie na Argentina. Bom, além dos filmes, também queria indicar alguns livros, referências aí bibliográficas para a gente, para quem se interessar pelo tema indígena na Argentina e também um pouquinho no Chile. Né? Acho que a primeira e mais importante referência é o Raul Mandrini. Raul Mandrini foi um historiador argentino, falecido recentemente. Ele tem muitos livros sobre história indígena, ele foi um precursor da nova historiografia indígena na Argentina. Vou indicar para vocês o livro Los Pueblos Originarios de la Argentina, La Visión del Otro, publicado pela Eudeba. Né? Eu disse aí na entrevista do podcast também, como havia uma outra historiografia, uma historiografia das províncias, que vai abordar também essas relações entre indígenas e crioulos. E aí eu não poderia deixar de recomendar o grande nome dessa historiografia das províncias, especialmente da província de Córdoba, a grande Marcela Tamanini, que publicou com a Graciana Pérez Zafala o livro El Fundo de la Tierra, Destinos Errantes en la Frontera Sur, publicada pela Universidade Nacional de Rio Quarto. Né? Eu acho interessante também trazer o livro do Julio Vessup. O livro dele é um livro sobre o cacique Valentín Saingüeque. O livro se chama Valentín Saingüeque y la Gobernación Indígena de las Manzanas, Poder y Etnicidad en la Patagônia Setentrional, publicado pela editora Prometeu. A gente também tem um livro que eu acho muito interessante, que vai trazer um olhar que ainda é muito pouco explorado, que é o livro da Norma Sosa, Mulheres Indígenas no Século XIX, publicado pela editora MC. E, por fim, para aqueles e aquelas que quiserem entrar pela pesquisa com fontes na história indígena argentina e chilena, a grande referência é o livro, a compilação do professor Jorge Paves Ojeda. O livro se chama Cartas Mapuche, Siglo XIX, que é uma compilação de documentação de autoria indígena, seja da Argentina, seja do Chile, publicado pela Colibris e Ocho Libros,
em 2008. São muitos os caminhos possíveis de se pesquisar essa história indígena na Argentina. Recomendo esses, são muitos outros possíveis, mas começar pelo Mandrini é muito interessante, e acompanhar as pesquisas das províncias, como a Marcela Tamanini e a Graciana Pérez Zavala, uma pesquisa específica e muito bem feita, como a do Julio Pessup, possibilidades de história de gênero indígena, com a Norma Sosa, e, por fim, uma sugestão de fontes, o livro do Jorge Pávez Ojeda, Cartas Mapuche.